Agora a gente vai falar de uma cena que correu o mundo. Domingo passado, no clássico francês entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, Neymar acusou o zagueiro espanhol Álvaro González de racismo. O Esporte Espetacular acompanhou os desdobramentos do caso em Paris, a repercussão aqui no Brasil e levou as imagens da discussão para especialistas em leitura labial. Você vai ver agora, em detalhes, o que aconteceu dentro de campo. Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha disputavam o maior clássico do futebol francês. O jogo foi tenso nos 90 minutos. Tava 1-0 para o Olympique no placar quando, aos 37 do primeiro tempo, Neymar fez a primeira acusação da noite. As palavras do brasileiro vieram na sequência de uma discussão com o zagueiro espanhol Álvaro González. Convidamos uma equipe especializada em leitura labial para analisar as imagens. Luiz Felipe Ramos faz parte da Associação de Surdos do Rio de Janeiro e colabora com reportagens do Fantástico. Miquel Vidal e Felipe Oliver são tradutores de Libras e trabalham para o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Miquel é filho de colombianos e tem formação avançada em espanhol. Os três viram várias vezes as imagens disponíveis da discussão entre Neymar e o zagueiro espanhol. Esta cena, segundo os especialistas, é o momento que Álvaro González teria chamado o Neymar de mono, macaco em espanhol. Então, ficou bem claro, né, gente, nessas imagens, como é que ele faz em relação à leitura labial. Ele fala macaco, né? Ele faz uma ofensa, uma palavra mono, né? Tá vendo ali? Mono fica claro, não fica? Ele fala a palavra mono em espanhol, no momento que ele, inclusive, ele fala e vira a boca. Ali fica claro. A gente não conseguiu, por exemplo, perceber o que ele fala antes de falar a palavra mono, não ficou claro. Mas a palavra mono foi um trecho que a gente teve consenso na hora que a gente estava fazendo esse trabalho de leitura labial. Em seguida, Neymar volta a discutir com Álvaro. O quê? O quê? O que você disse? Isso é racismo. Vamos! Quê? Racismo? Ei! Racismo! Racismo! Racista! Ele me chamou de macaco, isso é racismo. Isso fica bem claro com a fala do Neymar. E isso aí é racismo. Ele fala, ele repete, isso é racismo. Isso é racismo. Ele vai e reclama com o árbitro, né? Ele reclama que é o racismo acontecendo ali. Olha lá o VAR. Neymar também avisa o juiz da partida e continua discutindo com Álvaro. O árbitro só pune quando ele ou algum integrante da equipe de arbitragem observa o fato. Ele chegou a se comunicar com o VAR para saber se as imagens mostravam algum ato hostil ou conduta violenta. Vale destacar que, de acordo com o protocolo, o VAR não interfere em situações de ofensas verbais. Ainda na beira do gramado, Neymar conversa com um membro da comissão técnica do Olympique. No final da partida, Neymar e Álvaro se desentenderam de novo. Nesse momento, o brasileiro dá um soco no espanhol. O VAR flagrou a agressão e, por isso, Neymar foi expulso. Na saída do campo, o camisa 10 do PSG voltou a acusar o espanhol de racismo. Outras emissoras pelo mundo também fizeram leituras labiais, mas não teriam encontrado a ofensa de Álvaro. Na Espanha, por exemplo, um canal flagrou uma suposta agressão homofóbica feita por Neymar ao zagueiro durante a discussão. Não se devolve injúria racial com homofobia, nem vice-versa, né? Tá tudo errado no futebol. A gente vê que é um ambiente muito tóxico. O Olympique de Marselha ficou do lado de Álvaro e declarou que o zagueiro espanhol não é racista. Além disso, condenou a divulgação do telefone celular dele numa rede social. Segundo o clube, Álvaro recebeu ameaças de morte. Um tio do jogador, em entrevista na Espanha, alegou que na discussão o sobrinho usou a palavra bobo, que em espanhol significa idiota, e não mono. Neymar usou as redes sociais após a partida para voltar a acusar Álvaro de racismo e disse que se arrependeu de não ter dado uma na cara dele. Depois, o zagueiro postou uma foto em que era o único branco no meio de colegas do Olympique de Marselha. Neymar respondeu a essa foto, dizendo que Álvaro deveria assumir o que fez e, mais uma vez, o chamou de racista.
No dia seguinte, em um texto mais longo, o brasileiro disse que, no esporte, as agressões, insultos e palavrões são do jogo, mas que o preconceito e a intolerância são inaceitáveis. Sou negro, filho de negro, neto e bisneto de negro. Tenho orgulho e não me vejo diferente de ninguém. Ontem, eu queria que os árbitros do jogo se posicionassem de forma imparcial e entendessem que não cabe tal atitude preconceituosa. Acho que o Neymar assumir a identidade negra é uma notícia, uma informação muito relevante para uma sociedade que está disposta ou que está querendo debater esse tema. Diversos jogadores declararam apoio a Neymar. Daniel Alves falou que os atletas estão no esporte para inspirar pessoas e que não há espaço para aqueles que proclamam ódio ou racismo. Thiago Silva publicou uma frase do ativista norte-americano Martin Luther King, que sonhava com o fim do julgamento das pessoas pela cor da pele. Eu recebi muitas mensagens de brasileiros. A reação de todos foi de espanto, até porque Neymar se pronuncia muito raramente sobre o racismo. E aqui na França ele jamais tinha falado sobre esse assunto. O Paris Saint-Germain, em comunicado, disse que encoraja todos a se manifestarem contra todas as formas de racismo no mundo inteiro. Já o técnico do time, o alemão Thomas Tuchel, escutou o relato de Neymar. Ele me disse sobre os insultos racistas, mas eu não ouvi isso no gramado. A comissão disciplinar da Liga Francesa de Futebol puniu Neymar com 2 jogos de suspensão por causa do cartão vermelho. O brasileiro foi ouvido por videoconferência para se defender da expulsão e voltou a afirmar que foi vítima de ofensas raciais. A Liga vai investigar o caso. O objetivo é analisar melhor todo o material produzido e talvez ouvir os envolvidos. O Paris Saint-Germain preparou um dossiê para sustentar os argumentos de Neymar e também escalou profissionais para fazer a leitura labial de algumas imagens. Se Álvaro González for punido, pode pegar até 10 jogos de suspensão. O que provocou mais polêmica foi a declaração do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët. Em um jogo pode haver problemas, mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte, e no futebol em particular, não existe, ou quase não existe. As declarações revoltaram a ONG francesa SOS Racismo. Eles fizeram inclusive um protesto em frente à sede da federação. O racismo na França tem sua raiz histórica no período colonial, a França e suas colônias. Depois, com a imigração, a formação das periferias das grandes cidades francesas. Vemos a discriminação racial presente hoje, por exemplo, na polícia, nas instituições jurídicas. De acordo com a Comissão Nacional dos Direitos dos Homens, o índice de intolerância contra negros e judeus no país cresceu 13 pontos entre 2018 e 2019. Este é o mesmo país que tem no esporte a representação da França multicultural, celebrada em conquistas importantes, como as do futebol, nas Copas de 1998 e 2018. A vitória mudou a sociedade francesa. Nós trouxemos fortes questionamentos a partir do momento em que aceitamos toda a diversidade da França no centro da seleção. Por que não vemos isso na Assembleia Nacional ou nas grandes empresas? Essa reflexão entrou e mudou a sociedade francesa. Grafite, que já sofreu com o racismo, acha que o futebol poderia ter uma voz mais ativa nessa luta. As federações, a nossa sociedade tem que se movimentar mais, porque é um mal que é não só no esporte, né, mas na nossa sociedade em si, né? Eu vejo a própria CBF, a própria FIFA, às vezes lavarem as mãos sobre isso. Enquanto não tiver esse engajamento, vai ser difícil erradicar o racismo da nossa sociedade e tirar. De acordo com o Código Disciplinar da FIFA, caso a injúria racial seja provada, o clube poderá receber uma multa no valor correspondente em até R$115 mil. Em caso de reincidência, a punição poderá ser maior, com perda de pontos e até rebaixamento. Em novembro do ano passado, Tyson foi alvo de ofensas racistas de torcedores do Dinamo de Kiev, quando vestia a camisa do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O brasileiro reagiu com um gesto obsceno contra a arquibancada
e saiu do campo chorando. Pela reação, foi punido pela federação do país com 1 jogo de suspensão. Já o Dínamo pagou uma multa por causa dos xingamentos de seus torcedores. O próprio Paulo César de Oliveira sofreu injúrias raciais nesta semana. Nas redes sociais, um usuário o chamou de macaco, depois de não concordar com as opiniões do comentarista. É inadmissível que em pleno ano de 2020 isso ainda aconteça. Eu fiquei completamente indignado e, como forma de repúdio, registrei um boletim de ocorrências em uma delegacia especializada em crime de racismo em São Paulo. Injúria racial e racismo são crimes e precisam sempre ser denunciados. Este ano, o movimento Vidas Negras Importam dominou o mundo esportivo. Atletas como o piloto Lewis Hamilton, o astro do basquete LeBron James e a tenista Naomi Osaka se mostraram fortemente engajados na luta antirracista. Jogos de diversas modalidades foram propositalmente interrompidos para passar o recado, como na NBA e na Liga Norte-Americana de Beisebol. No futebol, essa adesão ainda é modesta. Houve algumas manifestações em partidas no Brasil e na Europa, mas nada que se compare com as atitudes da NBA, por exemplo. Os jogadores da Liga Norte-Americana de Basquete chegaram a cravar na quadra a campanha Vidas Negras Importam. Não é papel só dos negros, da sua identidade racial, da sua consciência racial e do seu ativismo construir uma sociedade antirracista. É papel de todos nós, porque vai ser bom para todos nós, né?